Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 8º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas para vocês. A primeira questão, ele diz, como a energia elétrica ainda é considerada para algumas comunidades? Então, a gente observa, né, que a letra B seria a letra correta, que ainda é considerada como uma utopia, um sonho, né? Então, a gente observa que algumas comunidades ainda não têm este recurso da presença da energia elétrica. A segunda questão diz, estima-se que cerca de quantos brasileiros ainda estão sem acesso à energia elétrica? Então, a gente observa que cerca de 2 milhões ainda de brasileiros não têm o acesso à energia elétrica. Então, alternativa A. Aqui está o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos eólicos do Brasil. Só para relembrar, quando a gente fala de recursos eólicos, a gente está relacionando a recursos que a gente obtém a partir da movimentação ali do vento. O Brasil é um dos países cuja produção de eletricidade ela se baseou historicamente dependendo de duas principais matrizes, que é justamente a hidrelétrica, que ela é a mais predominante e prioritária, e a termoelétrica, cuja a maioria das usinas opera somente em tempos de baixa das hidrelétricas. A expansão da energia eólica no Brasil, ela surge a partir da necessidade, né, que ocorreu em relação à diversificação das fontes de energia do país, para que este possa ficar menos susceptível às crises no setor e também gere menos impactos ao ambiente. Então, quando o país passou a ter essa necessidade, esse olhar em relação a buscar recursos energéticos que não prejudicasse tanto o meio ambiente, foi daí que a energia eólica começou a ser mais visada e utilizada no Brasil. Embora a produção de energia a partir dos ventos ainda seja pouco representativa, ainda no território brasileiro, a gente pode perceber que a evolução do setor no país ao longo de muitos anos está assim surgindo. A gente observa passos a mais em relação à utilização desse recurso, né, que é o vento, para a produção de energia. No ano de 2002, o governo brasileiro ele criou um programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, onde o objetivo era justamente ampliar as matrizes que geram menos impactos ambientais. Dentre essas estaria a eólica, a solar, a geotérmica e outras. Então, o governo em si, ele já começou a realizar ações justamente para procurar fontes alternativas de produção de energia que não gerem tantos danos ali ao ambiente. Embora a expansão do setor da energia eólica seja considerada nos últimos anos, assim, a sua utilização, a gente observa hoje bem maior. Dados revelam que os valores ainda são incipientes para se dizer que é um processo de diversificação energética no curso do país, do Brasil, no caso. Então, mesmo ainda ocorrendo a utilização da energia eólica, ainda falta muitos passos, vamos dizer assim, para que essa produção possa ocorrer de uma maneira mais incisiva, né, de uma melhor maneira. O Nordeste, né, a nossa região, é referência na produção da energia eólica no Brasil. Tá? A geração da energia eólica ela é predominante nas regiões Nordeste, que tem 506 parques eólicos, e Sul do país, que tem cerca de 95 parques. Nas demais regiões brasileiras, há apenas mais um parque, que é no Rio de Janeiro. Na região Nordeste em si,
o Rio Grande do Norte é a região brasileira que mais produz a energia com a força dos ventos. Então, é a região que a gente observa uma maior utilização, uma maior produção da energia eólica. E o período que vai de agosto a setembro, ele passa a ser conhecido como a safra dos ventos, pois as ventanias ganham ainda mais força e as usinas eólicas do Nordeste e também do Sul costumam bater recordes na produção da energia a partir da energia eólica, porque nesse período de agosto a setembro ocorre uma movimentação maior em relação aos ventos. A energia a energia eólica é produzida com auxílio de aerogeradores, que são turbinas, que são semelhantes a cataventos. Eles são responsáveis por realizar a comunicação com o eixo central, que fica acoplado em uma caixa multiplicadora. Dessa forma, a energia cinética, que é a energia relacionada à movimentação dos ventos, é captada e convertida em eletricidade. Então, a energia relacionada ao movimento é convertida para a energia elétrica. Quais seriam as vantagens e desvantagens da utilização da energia eólica? Quando a gente fala das vantagens, a gente pode citar a redução da emissão de gases poluentes, a não geração de resíduos, é uma fonte limpa e de baixo custo, tem um rápido retorno no investimento e a sua instalação pode ser feita em áreas de comunidade sem a necessidade de deslocamento, visto que é compatível com a permanência de atividades de agricultura e agropecuária. Já as desvantagens são impacto sobre as aves, então pode ocorrer morte de aves ali quando elas batem ali nas hélices. A instalação também pode modificar a paisagem natural, causando em alguns casos uma poluição visual e também a poluição sonora com a movimentação ali das hélices. Então são as desvantagens e as vantagens em relação à utilização desse tipo de energia chamado de energia eólica. Até a próxima aula.